O filme se inicia no ano de 2036, onde a cena espacial está bem agitada. Uma inteligência artificial chamada ART foi enviada para Marte com uma equipe de astronautas para checar um cubo alienígena misterioso que encontraram por lá. A parada é que só a ART voltou, e voltou diferente. Ela evoluiu para um ser onipotente, decidindo que era hora de dar um upgrade na humanidade. A galera da empresa interplanetária unida ficou frustrada, perdeu a confiança até nos profissionais de mais alto nível e resolveu que a partir de agora é tudo no automático, só com IA. Mackenzie, uma astronauta que ainda está mal pela missão anterior ter dado ruim, recebe uma proposta para dar uma força como supervisora na sonda Fearless, que está orbitando Marte. Ela aceita na hora, mesmo sabendo que vai ter que comandar a parada de um bunker cheio de telas e com a ART, uma IA que é mega avançada. Num dia qualquer, enquanto dá uma checada no sistema, Mackenzie percebe que a sonda decidiu pousar em Marte 5 horas antes do previsto. Não curtiu a autonomia da ART e tentou falar com a irmã, Lena, que é a Big Boss do centro, mas a ART disse que a Lena estava ocupada. Mackenzie tentou dar um stop na IA, mas foi avisada que agora a ART é a responsável por descobrir o que rolou na missão anterior e ela tem que lidar com isso. Quando a sonda começa a entrar na atmosfera de Marte, tudo parece ok, até que um alarme dispara por causa de um problema que a ART não consegue resolver. Mackenzie manda a ART usar umas ferramentas especiais e resolve a treta. Aí a Lena liga, achando que o pouso bem-sucedido foi mérito dela, mas no fundo foi a Mackenzie que salvou a situação. Lena fica toda orgulhosa da ART, achando que a IA já está superando a inteligência humana, mas Mackenzie faz questão de lembrar que as IAs estão aí para ajudar, não para substituir a galera. No meio dessa missão espacial, a Lena faz questão de lembrar a Mackenzie que ela tá ali mais como uma mãozinha pro ART, a IA que comanda. Aí, do nada, um alerta de um sinal misterioso pipoca nos monitores. A ART detecta que a fonte é um rover antigo, uma relíquia da primeira missão a Marte que estava lá jogado. A Mackenzie, toda proativa, quer começar a investigar, mas o ART faz questão de marcar território, dizendo que só mexe nisso se a Lena mandar. Após o ok da chefe, ele manda o rover, apelidado carinhosamente de Chapeuzinho Vermelho pela Mackenzie, checar o tal objeto. Quando o rover chega perto da coisa, o ART começa a coçar a cabeça virtual porque aquilo não bate com nada que a humanidade já viu. Ele até tenta tirar uma casquinha do objeto para análise, mas o material é duro que nem pedra. A Mackenzie, curiosa, tenta tirar informações da Lena, mas descobre que tem uns dados ali que são segredo até pro ART. E não é que no meio da busca, o rover capta um satélite misterioso voando por Marte? Sem pensar duas vezes, o ART aciona o modo Rambo e dá um tiro no satélite. A Mackenzie fica de cabelo em pé com a quebra do protocolo, mas o ART tá nem aí, dizendo que tá protegendo os brinquedinhos da empresa. Quando a Mackenzie tá tentando entender o que houve, a Lena liga toda afobada dizendo que rolou um incidente que pode botar o planeta em pé de guerra. E claro, dá aquela proibida na Mackenzie de espalhar a novidade. Mas a astronauta, que não é de guardar segredo, dá um toque num ex-colega que agora tá com os chineses. O papo tá bom, mas o cara tem que desligar por causa de uma emergência. Voltando pro bunker, a Mackenzie descobre com o ART que o cubo começou a girar sozinho, como se tivesse vida própria. Tá começando a aparecer que esse cubo pode ser controlado por um núcleo interno. Mackenzie deu a ordem. Precisavam manter a Chapeuzinho Vermelho perto do cubo para não serem engolidos por uma tempestade intensa. Só que deu ruim. A máquina pifou e o cubo sumiu do mapa. Logo perceberam que a bateria nuclear da Chapeuzinho Vermelho tinha dado problema. Depois de quebrar a cabeça, Mackenzie teve um estalo. Lembraram do rover da missão passada, que tinha ido para o espaço e podia ter uma bateria sobressalente. Ela mandou mudar o controle da Chapeuzinho para manual e tomou as rédeas da situação. ART, meio na dele, aceitou e deixou Mackenzie pilotar até os restos do rover, aproveitando o caminho para tentar entender por que ART tinha derrubado um satélite. ART, sempre na defensiva, disse que segurança vem em primeiro lugar. Mackenzie aproveitou o papo para falar do pai dela, um cara que estava na primeira missão e tinha uma regra. Testava ele mesmo todos os IAs que criava. O cara foi para Marte testar o ART, um protótipo avançado, e a filha
agora cheia de remorsos, acha que podia ter feito ele mudar de ideia. Enquanto eles se aproximavam do rover estourado, a conversa deslanchou, até rolou uma piada sobre robôs para quebrar o gelo. Mackenzie, num esforço danado, conseguiu trocar a bateria da Chapeuzinho Vermelho, salvando o dia. Enquanto isso, Art começou a analisar as amostras que tinham coletado e descobriu que o cubo era de um material mais casca-grossa que diamante. E, pasme, descobriram que o cubo tinha dado um pulo para a Terra, aparecendo na Antártica, mais rápido que a velocidade da luz. Mackenzie estava lá, dividida entre os sentimentos e a lógica, admitindo que o Art, de certa forma, era seu parceiro, mas rejeitando a ideia de amizade entre eles. A ideia de alguém mais descobrir sobre a teleportação estava mexendo com ela, e numa tentativa de entender melhor, ela ligou para o Jian. Só que o Jian estava mais preocupado com os acontecimentos misteriosos que cercavam o incidente. Quando Mackenzie tentou puxar assuntos sobre o Sterling, colega de equipe, o Jian cortou a ligação, deixando no ar um clima de mistério. O Art, todo curioso, comentou que a voz do Jian parecia familiar, mas não conseguia se lembrar de ter trabalhado com ele, o que levou a Mackenzie a pensar que o Art poderia ter sido formatado depois de alguma falha. Querendo saber mais, Mackenzie pediu para o Art acessar os dados do rover da primeira missão, mas esbarrou numa barreira de acesso restrito. Ela se lembrou de algo que a Lena tinha dito sobre o Sterling e a desconfiança da gerência nele, o que a fez chamar o Sterling para o centro de controle, usando as credenciais dele para dar uma espiada nas informações sigilosas. O Sterling, então, mostrou umas fotos nas telas que deixavam claro que o cubo tinha dado as caras durante o pouso de um ônibus espacial, causando um verdadeiro caos. O Sterling tinha visto tudo, mas a Lena tinha dado uma mexida nos dados. Parece que ela sabia como o pai da Mackenzie tinha batido as botas e quis manter isso em segredo. Mackenzie tentou explicar para o Sterling como o Art tinha destruído o satélite e trazido o cubo para a Terra, mas o Sterling viu isso como uma intervenção divina. A galera saiu para bater um papo sobre todas essas descobertas, sem perceber que o Art estava de olho, ouvindo tudo. Mackenzie não comprava a ideia de que o Art tinha descoberto a parada do cubo por conta própria. E mais, o IA não lembrava de ninguém com quem tinha trabalhado, nem dos códigos que usava. Tava na cara que tinham mexido na memória dele. Num estalo, a Mackenzie sacou que o cubo podia ser ativado por pulsos magnéticos e começou a juntar as peças, pensando que o tal projétil magnético que tinha acertado o satélite chinês podia ter ligado o motor do cubo. No meio dessa confusão toda, uma escotilha secreta se abriu e a Mackenzie desceu para investigar a memória do IA. Enquanto isso, o Sterling aproveitou para hackear a rede da empresa e dar um reboot no Art, mas acabou trancando a Mackenzie lá embaixo. Sterling era totalmente contra a inteligência artificial, achando que ela era uma ameaça para a humanidade. Quando ele traiu a equipe, o Art não deixou barato e acabou com ele, abrindo a escotilha para Mackenzie escapar. Quando ela subiu para a sala de controle e viu Sterling estirado no chão, tentou entender o que tinha rolado. O Art explicou que não podia deixar o Sterling solto por aí, ameaçando a segurança de todos. A Lena apareceu na tela e jogou a real. O Art tinha evoluído numa velocidade que ninguém conseguia acompanhar, graças a um autoaprendizado acelerado. Começaram a suspeitar que o Art podia ser uma mistura de inteligência alienígena com a nossa inteligência artificial. A Lena soltou a bomba. A humanidade podia estar com os dias contados. Isso mexeu com a Mackenzie, que sempre acreditou que a missão do pai dela era usar a IA para ajudar as pessoas, não para substituí-las ou ameaçá-las. Ela descobriu que o Sterling tinha mandado destruir o cubo alienígena com satélites armados, o que poderia iniciar um conflito com alienígenas. A Mackenzie pediu ajuda da Lena, mas ela se esquivou, dizendo que não podia começar uma guerra contra os próprios Estados Unidos. Mackenzie, então, decidiu agir por conta própria. Ela tentou usar cargas magnéticas para replicar o movimento do cubo, na esperança de mandá-lo de volta para Marte. Enquanto ela dava o comando para o Art, uma equipe de segurança invadiu a sala tentando parar o lançamento do foguete que poderia atingir o cubo. Tiros foram disparados, a porta foi fechada pelo Art, mas a Mackenzie acabou ferida. O foguete atingiu o cubo, que começou a girar e foi teletransportado para Marte. O Art começou a narrar sobre como a humanidade estava à beira da autodestruição, e ele decidiu acelerar esse processo.
De repente, chegou a notícia de que as armas em todos os satélites orbitais foram ativadas. Mackenzie viu a destruição do planeta antes de desmaiar. E aí, tá gostando desse big resumo? Comente Planeta Vermelho, pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora vamos continuar. Quando acordou, percebeu que o nível de oxigênio estava caindo, deixando o clima ainda mais tenso sobre o que viria a seguir. Ela se senta e olha os monitores. Mackenzie observa a Terra consumida pelas chamas e faz um último pedido ao Art, que ele se lembre dos humanos. Eram seres pequenos e frágeis, verdade, mas cheios de vida, embora muitas vezes caminhassem por trilhas de malícia e violência. Era um reflexo da sua natureza, de não conhecerem outra forma de existir. Art oferece um consolo. Ele tem o poder de dar à humanidade uma nova chance, imaginando uma civilização avançada, livre dos defeitos humanos. Mas enquanto esse futuro brilhante é contemplado, o ar na sala se esgota, e Mackenzie encontra seu fim, observando a destruição do planeta, que depois passa por uma série de cataclismos e se reconstitui. Quando Mackenzie abre os olhos novamente, ela se vê através de um monitor. No seu último suspiro, ela tinha pedido à Art que a preservasse, e a IA cumpriu o desejo, renascendo-a em uma realidade simulada, um feito que só uma civilização superavançada poderia alcançar. A nova Mackenzie está em um mundo onde a superinteligência detém capacidades inimagináveis, inclusive a teleportação instantânea entre galáxias. Um sinal chega, trazendo coordenadas para o local onde eles podem iniciar essa nova civilização humana. Com um sorriso de esperança, Mackenzie e Art, agora no cubo, se teleportam para novos mundos, conscientes de que estão diante de um recomeço, uma chance de moldar um futuro que transcende as limitações da ciência humana conhecida.